E aí, Laís, tudo bem com você? Tudo bom, Marcelo? Obrigada aí pelo convite, por estar aqui no podcast de vocês. Eu que agradeço você tirar um tempo aí do seu sábado, né? Como você falou aqui, um solzinho de inverno aí no Brasil. E muito obrigado por você tirar um tempo para papear comigo aqui e contar com certeza que será uma história muito bacana aí para compartilhar com a nossa audiência. E, Laís, uma coisa que eu sempre peço para as pessoas fazerem é fazer uma pequena apresentação. Quem é você? O que você faz hoje em dia? Bem, hoje eu sou Senior Software Engineer na Stone, né? Colocando para girar aqui na empresa que quer pintar o Brasil e um pouco do mundo de verde, né? Já atuo na Stone há quase 3 anos, vai fazer aniversário agora em agosto, depois de uma fase conturbada aí no meio da pandemia, né? Acho que todo mundo passou por alguma transformação durante a pandemia. Eu faço de tudo um pouco, acho que a gente vai discorrer também sobre a minha história aqui na companhia, né? Mas mais recente, assim, dos meus achievements. Já faz 3 anos que eu sou AWS Community Builder, então eu contribuo com a comunidade AWS aqui no Brasil. Além de esse ano eu ter assumido o User Group do Rio. Eu trabalho com tecnologia desde 2015, mas a faculdade foi 2011, então tem já mais de 10 anos em volta dessa aventura, né, desse quebra-cabeça interminável que é programar para qualquer coisa, né? Perfeito. Vamos voltar um pouquinho no passado, aí que você falou que você já trabalha com tecnologia há bom tempo, mas vamos voltar mais para trás um pouco e vou perguntar aqui, como é que o computador, como é que a tecnologia apareceu na sua vida, como é que isso pintou na tua vida? Cara, quando eu tinha uns 11, 12 anos, a minha mãe começou a trabalhar. E aí eu lembro que os turnos eram trocados. Eu não sei se minha escola era de manhã, minha mãe trabalhava à tarde ou ao contrário. E para eu não ficar em casa fazendo nada sozinha, a minha mãe me inscreveu em cursos na FAETEC, né, que é aqui no Rio, eu acho que ainda existe, acho que não terminaram de sucatear. É uma escola, né, que tinha aulas de inglês e algumas aulas de computação, de coisas de computação, assim, manutenção de micro, Word, Excel, essas coisas que existiam lá ali no início dos anos 2000. Então eu comecei a fazer esses cursos, então foi no curso de manutenção de micro da Fitec que eu aprendi que hardware que você chuta, software que você xinga, coisa que a gente até hoje tem esse ditado na área de tech. E aí nessa época, né, eu fiz esses cursos lá na Fitec, eu lembro até de usar terminal burro com algo que era Linux, mas eu não conhecia Linux na época, eu só conhecia Windows 98, Windows XP ali, né, nos PCs que eu usava na casa dos meus parentes. Então eu lembro que na FATEC a gente usava terminal burro para algumas aulas. Devia ser talvez um LibreOffice, alguma coisa da vida que a gente usava também. E era impressionante assim como que as máquinas travavam com muita frequência. E aí só depois de muitos anos que eu aprendi que o terminal burro, né, eram várias máquinas penduradas numa CPU e numa memória só. Então nisso eu acabei virando a sobrinha do computador na minha família. Então eu aprendi a formatar, aprendi a abrir a máquina e tirar uma poeira, a limpar a memória com borracha. E aí eu fui fazendo outros cursos, né? Tem uma escola que eu acho que ainda tem na minha cidade de Natal, que é a Mila Computadores, e teve uma época que eles tinham vários cursinhos assim de formação. Então eu fiz Flash, Dreamview, aquelas coisas todas, né? CorelDRAW. Então eu fui fazendo todas essas coisas para me manter ocupada nos horários que eu não estava na escola. Quando chegou aí, 2000 e não lembro o ano, mas assim, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, isso era 2009, o Senai, lá de Santo Antônio de Pádua, né, que é minha cidade natal, aqui no interior do Rio, lançou uma bolsa. Na verdade, eles tinham lançado dois cursos, um de assistente administrativo e um curso de montagem e manutenção de micro, mas que ambos os cursos duravam coisa de 1 ano e meio, mais ou menos. E os primeiros que passassem, assim, os 6, 7 primeiros, ganhariam bolsa de uma companhia lá de Pago para poder fazer esse curso e, porventura, depois, eventualmente, ser talvez contratado pela empresa ou ter alguma formação para ir para outro lugar.
Então foi ali que eu me aprofundei mais, porque não foi um curso só assim, abre o computador, limpa a placa-mãe, troca a pasta térmica. Foi um curso assim de 150 horas, ou não sei quantas mil horas. Eu tenho certificado disso em algum lugar, acho que eu ainda tenho. Que foi um curso assim que tinha parte disso, mas teve parte de eletrônica, teve parte de programação, foi onde eu vi Pascal pela primeira vez. Então foi um curso bem extenso. Assim, é o que metade dele a gente jogou Uno, porque tinha grade, mas não tinha professor para dar matéria, para dar aula. Então, nas aulas que não tinha professor, a gente ficava jogando Uno. Mas a outra metade realmente deu para aprender bastante coisa interessante. E foi onde que eu comecei a ver programação, né? Que eu aprendi ali alguma coisa de tabela verdade, essas coisas de matemática discreta, né? E a questão da programação. Mas, quando chegou ali em 2010 que eu tinha que escolher um curso, na verdade eu não queria. Na verdade, assim, no segundo ano eu queria fazer faculdade de educação física. Porque eu gostava de educação física na escola. Então, tipo, vou fazer educação física, deve ser legal ficar jogando o dia inteiro. A pessoa, né, 18 anos, não tem ideia nenhuma da realidade. Mas aí minha mãe falou que eu não podia fazer e tal. Então a segunda opção seria acabar indo para alguma área de algum curso de tecnologia. Por algum nível de maturidade que eu talvez tivesse na época, talvez ainda tenha hoje também, eu fiz uma análise dos cursos que existiam na época, que é a análise de sistemas, engenharia da computação e ciência da computação. Engenharia eu descartei porque era matemática demais. Análise de sistemas eu achei muito específico para a época, então eu pensei, vou fazer ciência da computação, porque a tecnologia ela evolui muito rápido e quando eu me formar, eu me especializo em alguma coisa. Então foi nessa que eu acabei escolhendo o curso de ciência da computação, mas aí, né, tinha vestibulares e coisas a serem feitas. Certo. É... Daí eu fiz o Mas vestibular. Quer perguntar alguma coisa? deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que você falou uma coisa que trouxe você falou de memória e borracha, e trouxe uma certa memória para mim. E, se eu não me engano, o problema nessa época é que a memória era meio parecida com o que é hoje, né? Você tinha a placa-mãe do computador, você colocava a memória no slot, e Uhum, às vezes tinha um problema de mau contato, alguma coisa assim. O que as pessoas faziam é tirar a memória, pegava aquela borrachinha que a gente usava de apagar lápis, né? uhum, E limpava a memória, esfregava aquela borrachinha na parte sim. do conector da memória para tentar resolver o problema de conexão, e às vezes resolvia. Era isso que usava, aprender a borracha. E eu gostei da expressão que você falou, da sobrinha do computador, né? Todo mundo da família que tinha problema com o computador, você resolvia o problema da família. E você também falou que você descobriu que o hardware que chutava e o software que você xingava, né? Mas em determinado momento você falou que você começou a aprender um pouco de Pascal, começaram a aparecer linguagens de programação na sua vida, e você percebeu que tinha um outro caminho que é também interessante, além do hardware, que era a parte do software, né? E você entrou na faculdade, você foi para a UF nesse momento, ou qual foi a faculdade que você foi? Eu passei para a UF e para a UERJ na época, e aí eu passei para a UF de Rio das Ostras e para a UERJ aqui no Rio. Eu acabei decidindo ir para Rio das Ostras porque eu tinha mais parentes lá e seria melhor para mim. Mas assim, algo que já veio com a experiência dos últimos anos existe uma. É um. Podemos dizer que talvez seja um dogma da sociedade, da qual, tipo, a gente tem que estudar, casar, ter filho, não sei o quê. E você precisa ir para a faculdade, e você precisa ir para a faculdade aos 18 anos. E se você escolher o curso errado, você acabou com a tua vida. O que não é verdade. A expectativa de vida do brasileiro é entre 75 e 80 anos. Então, como uma decisão aos 18 vai arrebentar o resto da tua vida, né? Exatamente. Então, assim, apesar de eu ter tido essa maturidade, de ter escolhido a computação e ter passado no vestibular e tal, quando eu cheguei na faculdade, a realidade foi completamente diferente, né? Era eu saindo de casa, indo morar em uma república, sem nunca ter morado com outras pessoas além da minha mãe, e tendo que lidar com uma questão da faculdade que é todo um outro paradigma, né? Até o ensino médio, terceiro ano, eu tinha que pedir permissão pro professor para poder sair, para ir no banheiro. Na faculdade não tem isso, você podia sair e entrar a qualquer hora.
E teve, assim, eu apanhei muito no início da faculdade. Não, eu apanhei nos anos da computação todos, né? Mas o primeiro ano, assim, das 10 matérias que eu fiz no ano, eu passei em 3. E, assim, eu sempre tinha me dado bem na escola, sempre tirava 10. Aí tinha os problemas dos professores, né? Que tinham mania de reprovar 99% da turma. Mas também tinha a minha falta de disciplina em sentar o rabo e estudar para cálculo, para geometria analítica, essas coisas. Então, assim, eu fui para a faculdade porque era o próximo passo esperado, né? Pelo menos para a minha geração da minha família, né? Porque dos meus tios, da minha mãe e tudo mais, acho que ninguém foi para a universidade. Então, só essa minha geração, né? A geração dos meus primos, que teve a oportunidade de ir. Então, eu só fui aquilo ali sendo o próximo passo. Eu não pensei muito assim se programação era legal e tudo mais. Eu falei, eu vou escolher isso aqui vendo o que dá, né? Não teve muito planejamento, muita exploração, que é o que eu acho que a galera deveria ter de oportunidade hoje, né? De tentar explorar algumas coisas, porque não necessariamente você vai encontrar essa resposta na universidade. Experimentação. Sim. Acabou que para mim deu certo, né? Depois de 10, 13 anos aí que eu saí de casa. Mas pode ser para outras pessoas também não tenha dado. Então, assim, quando eu fui para a faculdade, eu sofri bastante, principalmente em questões de relação, porque eu só tinha relação com a minha família. Então, você sai de casa, você tem que se descobrir de várias formas e você ainda tem que passar em cálculo. Então, foi uma situação muito delicada que eu fui passando. Depois foram greves. Inclusive, a UF está em greve de novo, mas eu vi a notícia agora que vai encerrar. Mas não tinha greve desde 2015, então, assim, quase 10 anos sem greve, tá até bom. Que se formou nessa época deu sorte. E assim, o que eu acabei fazendo durante a faculdade foram muitas invenções de moda, né? Eu cometi um erro que muitos alunos em Rio das Ostras cometeram, que foi deixar a matemática para o final e fazer a grade da computação. Né? A grade de computação não a grade da matemática não travava muitas coisas da computação, mas a grade de Rio das Ostras era 50% dela era matemática. Já que só tinha dois cursos de exatas lá, que era engenharia de produção e ciência de computação, e tinha que aproveitar os professores, então tinha grade muito pesada em matemática. E por causa desse histórico dos professores, de reprovação alta e tudo mais, a galera foi criando traumas, que isso foi se perpetuando para várias gerações de universitários, o que tornou muito difícil muita gente se formar, inclusive a mim. Né? Então, o que eu fiz na faculdade? Teve uma época que eu comecei a trabalhar para me sustentar, porque eu era sustentada por um tio e a grana já não rendia mais tanto, né? E eu não podia pedir mais. Então, eu comecei a trabalhar para me sustentar, para ter meu próprio dinheiro. Então, isso você já prejudica o seu semestre. Até ali 2015, eu fui só fazendo, né? Tentando sobreviver na universidade, entre trabalhos, entre bicos, né? Para poder ter minha graninha a mais. Até 2015 que eu resolvi ir na Campus Party. Eu nunca tinha ido em nenhum evento de tecnologia. O que eu sabia de universo de tech era o que estava dentro da academia, e a gente sabe o quanto a academia às vezes é atrasada em relação ao mercado. E nisso eu resolvi ir na Campus Party. Então eu me despenquei para São Paulo. Já tinha uma galera lá que ia na faculdade, mas eu nunca tinha me interessado até aquele ano que eu resolvi ir. Então eu resolvi para Campus Party, cheguei na Campus Party e falei, caraca, irmão, olha só quanta coisa tem nesse universo e eu dentro da minha universidade eu não vejo nada disso, né? É imenso o Então, evento, né? sim, é muito grande. E foi assim, surreal para mim ver aquilo tudo. Na época, eu conheci o André Garcia, né? Que ele já tá lá no grupo do Panelinha, do Dev Rio, né? Na época a Mozilla tava mandando, né, os evangelistas para falar do Firefox OS. Então eu vi palestra com eles, então eu fiz networking com eles, com o IG, acho que também que eu conheci naquela época. Então eu voltei para a faculdade pensando, caraca, olha só quanta coisa e eu não tô por dentro disso, não tô vendo essas coisas acontecerem. Isso calhou de me inspirar na época de criar a Semana da Computação na Faculdade de Rio das Ostras, né? Na UF a gente tem a semana Interessante. acadêmica,
né, que rola Uhum. ali em outubro, mais ou menos. Mas Certo. nunca teve movimentação nenhuma, assim, pelo que eu me lembro. Lá de Rio das Ostras a gente ter algo do tipo da computação, além de, tipo, dos alunos que fazem iniciação científica e tal. Então, nessa invenção de moda, eu resolvi criar a Semana da Computação. Então, eu consegui trazer alguns palestrantes do Rio, estruturei algumas coisas para essa semana acontecer. O meu azar foi que a UF resolveu entrar em greve de novo. Aí. E aí, mas eu fiz o evento mesmo assim, né? Eu já tinha agendado com as pessoas e tudo mais. Aí eu falei, cara, é porque em Rio das Ostras tem um. Toda vez que a faculdade entra em greve e você não tá na sua cidade natal, o que é esperado é ou que você vá trabalhar ou que você vá para casa, ficar com a sua família, né? Então em Rio das Ostras realmente aconteceu isso. Só que eu falei, eu vou fazer de qualquer jeito porque eu não quero adiar, não quero não sei o quê. Meio teimosa também, né? E eu acabei realizando essa semana. Então eu tive. Como é que é aquele cara da Serpro, mestre do Shell? O. O cara é foda de Shell pra caramba. É referência no Brasil, esqueci o nome dele. Ele era da Serpro. Eu convidei ele e algumas outras pessoas, porque eu tinha vindo num free sol em Niterói também. Então eu tinha conhecido algumas pessoas. Então eu levei essa galera toda pra Rio das Ostras. Então a gente teve lá. Não sei se eu fiz de segunda a sexta, não lembro quais foram os dias. A gente teve essa semana da computação. Alguns alunos foram, alguns alunos que estavam na cidade, então isso foi bom. E algo que me surpreendeu foi uma escola particular de Rio das Ostras que levou uma van de alunos para participar de um dos dias do Que evento. legal. Que Então, você bacana. vê que o negócio saiu da bolha da faculdade, assim, na época eu só tinha Sim. divulgado no Facebook em algumas coisas, e chegou para uma escola que levou os alunos para um dia de evento lá. Então, Bacana. assim, não tive uma adesão tão alta, mas ela foi boa para o que se propôs, que era criar essa semana da computação, esse ambiente para a galera apresentar e ver que tinha coisas fora da academia. Porque aqui em Comunidade. 2011, né, ali em 2015, a gente já tinha uma penetração da internet maior, mas a gente não tinha essa velocidade da informação que a gente tem hoje com Instagram, TikTok e tudo mais. A gente só tinha Facebook em 2015. Nessa brincadeira, fim de 2015, eu tinha me envolvido com um lance de impressão 3D e fui parar na Latinoé. Eu fui apresentar esse projeto na Latinoé, e aí é onde entra o Tomás, né? O Tomás Canabrava, que você já comentou que ele já apareceu aqui no podcast, e que Sim. realmente, se não fosse ele, eu não estaria onde eu estou hoje, né? É, que legal. É, eu fui parar E na Latinoé, você conheceu ele na Latinoé? lá na Latinoé. Eu tinha feito esse projeto num software para impressão 3D, Uhum. e eu tinha feito com C++ e com Qt, né? Eu ainda usava, eu acho que eu já usava Ubuntu na época, eu tinha começado a usar Uhum. Linux, mas assim, eu não sabia programar, eu fui fazendo É. do jeito que dava, né? Então a gente foi Gambiarra. apresentar, na base da gambiarra, a gente foi apresentar esse projeto na Latinoé, aí deu várias merdas, assim, tipo, do software não funcionar direito, de não conseguir conectar com a impressora e tudo mais. Não era só eu nesse projeto, tinha algumas pessoas, mas eu prefiro não entrar no assunto delas. Certo. E aí, no ônibus voltando pro hotel, eu tava reclamando com esse meu antigo colega. Eu falei, caraca, eu não acho ninguém que programa QT nesse país. Até então eu tirava dúvidas no Fórum Internacional do QT. O Tomás levantou a mão. O Tomás estava literalmente sentado atrás de mim. Aí ele virou assim, quê? Como assim? Aí eu parei no hotel que ele tava. Aí ele começou a olhar meu código. E a gente começou a conversar. Aí ele falou: aqui tem memory leak, memory leak, memory leak, aqui tá errado, aqui não sei o quê. Aí ele foi falando várias coisas. E eu fui super trocando ideia com ele, né? No dia seguinte, ele convidou a gente a levar o projeto para dentro do KDE, já que era QT e era Uhum. interessante para o KDE. E aí eu tive ali alguns problemas com os meus, né, colegas, mas eventualmente Colaboradores. a gente levou o projeto para dentro do KDE. E o Tomás me pegou como sua pupila, né? Como se tornou meu mentor, me ensinando a programar, usar Git direito, a fazer as coisas certinhas, a quebrar as coisas melhor.
E aí foi nisso que eu comecei a ver outras possibilidades, né? Porque até então eu ainda não procurava estágio, não procurava nada, eu só estava tentando sobreviver à faculdade, né? Naquela época eu já tinha alguns sintomas de transtorno de ansiedade e depressão. Certo. Eu já fazia terapia mais ou menos naquela época, mas assim, eu não sabia o quanto que essas coisas impactavam a minha vida. Mas quanto mais eu comecei a ver outras possibilidades. Então aí eu entrei, né, no KDE e comecei a contribuir com outras coisas da comunidade do KDE. Eu entrei para fazer parte do Fundraising Working Group e mais alguns projetos, que eventualmente levou eu a fazer o GSOC de 2016, né? Para quem não conhece, o GSOC é o Google Summer of Code, que é uma iniciativa do Google de querer trazer pessoas para contribuir com o open source. Nessa brincadeira você ganha alguns milhares de dólares, né? Legal. Então eu construí um projeto do GSOC para o KDE, mas não para o meu software de impressão 3D, mas foi para o Umbrella, que é o editor de UML. E nisso o KDE me deu a primeira oportunidade de eu ir para fora do país, então foi para um falecido evento que tinha do KDE, que eu sempre quis ter ido de novo, mas teve só mais uma vez e eu não consegui ir, que era o Rwanda Meetings, né, onde toda a galera do KDE se juntava num casarão no interior da Suíça por uma semana para ficar programando. Você Coisa só chata, programava olha em só. comida. Coisa chata, né? No interior da Suíça. Terrível. E aí, nisso o Tomás foi me orientando e me direcionando para várias coisas, e aí eu comecei a melhorar minhas habilidades como programadora. Mas ali Certo. nessa época de 2016, eu já estava vendo a hora que eu precisava de um estágio. Assim, eu não Uhum. estava nem perto de me formar, mas eu precisava de um estágio, eu precisava dar um jeito de entrar no mercado, Certo. porque a situação financeira estava bem, bem ficando Uhum. complicada. E como é que foi esse estágio? Como é que foi passar por esse estágio e chegar assim no teu primeiro emprego pago como profissional dessa área de tecnologia? Ali no finzinho de 2016, eu estava fazendo entrevista, eu me inscrevi no processo seletivo do estagiário da Rede Globo Uhum. e estava fazendo o processo para ser programadora júnior na TW, na ThoughtWorks, Bacana. em Belo Horizonte. É, Eu reprovei no processo da TW. Eu cheguei aí em BH fazer entrevista presencial, só que eu fui virada. Tipo, eu saí de Rio das Ostras 4 horas da manhã para chegar no Rio 5 para chegar em Belo Horizonte meio-dia de avião. Eu cheguei lá, não tinha cabeça para pensar para poder conseguir me passar na entrevista. E aí, minha outra alternativa era o estágio da Globo, que em princípio eu também tinha reprovado na primeira fase. Certo. Só que eu estava no meio de um festival em Rio das Ostras. A gente tem lá o Festival de Jazz e Blues, que é o maior da Uhum. América Latina, e assim, eu vou desde que eu me entendo por gente, desde que eu saí de casa. E eu recebo um e-mail da Globo na sexta-feira perguntando se eu podia estar às 9 da manhã no Jardim Botânico de segunda para participar da entrevista coletiva. Uhum. Aí eu, claro, né? Só que eu tava rouca. Eu cheguei no Rio, assim, tipo assim, eu cheguei na entrevista coletiva quase sem voz. Eu não falei com ninguém. Tipo, eu parecia até mal educada, mas eu queria salvar o pouco de voz que eu tinha para na hora que eu tivesse Economizar a que me voz. apresentar. Ah. Então, nessa época, assim, eu nunca tinha trabalhado para ninguém. A minha experiência era Uhum. por ser mais com KDE. Certo. E mais as ajudas que o Tomás vinha me dando, né, como meu mentor. Aí eu fiz a entrevista coletiva. Aí, E aí eu passei para duas áreas, né? Que teve mais uma entrevista com as lideranças dessas áreas. Uma era a área de segurança e a outra era a área do falecido CDAP, que agora eu não lembro qual era o acrônimo dessa sigla. É... Centro de Produtos e Aplicações? Não lembro. Aí na área de segurança eu não passei, porque era uma área mais de compliance, seria mais, né, uma área mais regulatória. E como eu gostava Uhum. de programar, o próprio líder da área me falou alguns anos depois que tipo, eu seria infeliz lá. Inclusive, a menina que passou para essa vaga, ela está na Globo desde então, há 7, 8 anos. E ela Caramba, já é mestre em segurança. E ela que estuda legal. aqui em Niterói. Eu encontro com ela de vez em quando e acompanho as redes dela. Então, ela se aproveitou muito da oportunidade lá. E aí eu acabei passando pro CDAP,
pelas minhas habilidades em C++, porque hoje você não tem Certo. muita gente que começa a programar em C++, vai para Node, vai Correto. para Python, para alguma coisa Uhum. mais de alto nível, e você não começa em C. Porque muito do legado que a gente tinha ali da área era em Visual C++. Então, Uhum. acabou que essa história toda de eu fazer em C++ calhou muito, né? Aprender C++ no KDE, calhou muito para eu conseguir meu estágio na Globo. Incrível, né? Sim, né? Foi. Você, a vida é interessante, né? Você começou, olha só o que a gente está conversando aqui. Você começou a fazer o projetinho lá da impressora 3D, por KDE, com C++. Aí você vai foi na Campus Party, né? Que você Uhum. foi, você vai mostrar para o pessoal lá o projeto. Vai no Latinoware, vai mostrar o projeto, que é onde está o Tomás, né? O universo conspira a seu favor. O Tomás está lá. Você pega o ônibus para ir embora, que o Tomás está no ônibus sentado atrás de você. Aí o Tomás ouve o que você fala, o Tomás fala assim: eu acho que eu posso dar um pitaco nesse negócio aqui, né? O Tomás começa a te mostrar o que faz, onde é que tem memory leak e tal, e de repente aparece essa oportunidade na Globo, onde você tem a oportunidade de usar o seu talento lá do C++ num estágio que vai abrir outras portas. É incrível como as coisas vão conspirando na vida assim, e você vai evoluindo, né? É impressionante isso. Mas conta mais, como é que foi o estágio, como é que isso evoluiu até você começar um trabalho como profissional contratada, né? Além do estágio. Assim, em 2016 já teve outra side quest também que já tinha iniciado, que foi a de palestrante. Então eu tinha ido na Certo. Campus Party de 2015, né? Teve essa palestra na Latinoair, mas não considerei grandes coisas, dado algum contexto da época. Mas em 2016 eu já tinha ido para a Campus Party como palestrante. Eu fiz uma palestra sobre QT na Campus Party, que estava cheia de gente. Teve até um conhecido meu que desenterrou uma foto e falou: Caraca, Laís, eu tava nessa palestra sua, a gente nem se conhecia. E aí hoje que a gente é amigo, porque a bolha tech é bem pequena. Certo. Mas assim, durante a jornada na Globo, é, tinha muito desse legado para cuidar, mas a gente não fazia mais tanta manutenção naquilo. E Uhum. assim, o que eu consigo lembrar de projetos legais foi realmente assim, que fez uma diferença. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a estagiar na Globo, que eu vim para Niterói, eu ainda tentei continuar em ciência da computação aqui. Mas Certo. eu tinha feito Enem em 2016, porque talvez eu não conseguisse fazer aqui com a minha matrícula em outra sede e tal. Então, quando eu entrei na Globo, eu tinha aberto o SISU, mas eu não me inscrevi para o SISU do primeiro semestre, porque eu estava morrendo de medo de perder meu estágio, porque precisa estar vinculado. Então, sei lá, se meu chefe não gostasse que eu fosse trocar de curso, eu também não perguntei a ele, né? Mas a gente dá um desconto pela timidez e ansiedade da pessoa. Eu acabei não trocando de curso no primeiro semestre de 2017, mas abandonei o semestre no meio por diversas crises de pânico que eu estava tendo, Uhum. Uhum. com as matemáticas, que eu estava fazendo física, cálculo 3, mas uma coisa eu comecei a ter crise de pânico. E eu falei, cara, não dá para continuar nesse curso, não tem condições. Certo. E aí eu abandonei, e no segundo semestre de 2017 eu passei no SISU para fazer sistemas de informação. Uhum. E aí foi quando as coisas começaram a se acertar, porque né, tive meus problemas de depressão e várias coisas. Nessa época, em 2017, quando eu vim para Niterói, o Tomás começou a pagar terapia para mim. Então, assim, por isso que eu falei, cara, se não fosse o Tomás, eu não teria chegado até aqui. Eu cheguei em Niterói num estado bem deplorável mentalmente. Uhum. E aí foi quando ele começou a me ajudar mais, né, nessas oportunidades. Então, o estágio na Globo, eu fui aprendendo algumas coisas, foi onde eu já comecei a mexer um pouquinho com o que hoje a gente chama de DevOps. A gente não tinha Uhum. esse conceito tanto difundido em 2017. 2017 ainda era cinza de mim, essas coisas. Né? Não tinha mais tanto o rolê do DevOps. Não tinha ainda, né? Então ali eu aprendi a usar Ansible. Eu fiz uns pipelines em Ansible para a gente fazer alguns deploys automatizados, porque também não tinha Docker. A gente fazia deploy no bare metal. Subia o Certo. serviço no systemd para poder fazer deploy das coisas e era assim que funcionava. Uhum. Já em 2018, a gente teve um projetinho interessante é, que chamava SWF, Simple Workflow, que o Yuri, que era do meu time, ele projetou, porque era a Copa do Mundo e a gente precisava receber os vídeos da FIFA para poder serem transmitidos na Globo, né? Os cortes, não a Certo. transmissão ao vivo. Uhum.
Então a gente precisava pegar esses vídeos do sistema da FIFA, trazer para o sistema da Globo. Uhum. Esse foi um projeto que a gente foram vários meses, eu contribuí em algumas partes dele. Que era um sistema distribuído que pegava evento de disco, usava filas, tipo, toda uma parada distribuída que eu não tinha nenhum conceito. Eu só sei que eu estava usando, eu não sabia o que era um sistema distribuído, essas coisas. Uhum. E aí a gente pegava esses vídeos, processava e jogava para dentro do sistema da Globo. E isso acontecia tão rápido que aparentemente tinha uma cota de quantas horas de vídeo poderiam ser exportados. A Globo estourou essa cota. De tão rápido que era o sistema, então a galera, vou pegar mais. E aí a galera acabou tendo que estourar essa cota, teve um boleto a mais pra Globo pagar na época. Mas a gente recebeu um e-mail da direção do esporte agradecendo o nosso trabalho, que o time exportou mais de 170 horas de vídeo, né, que foi transmitido tanto no jornalismo quanto no esporte, né, durante a Copa de 2018. Que é um negócio assim que hoje eu olho com outros olhos, porque na época do CDAP, e na verdade de todos os lugares que eu passei, depois eu sempre fiz projeto pequeno que impactam poucas pessoas. Assim, de 1.000 a 2.000 pessoas, nada em grande escala. E realmente o projeto da Copa foi um negócio assim que, sei lá, 300 pessoas, 200 pessoas estavam usando. Mas aí, cara, foi um negócio que foi para 200 milhões de brasileiros que assistiram a Copa do Mundo de Um monte de 2018. gente, né? Um monte Então, de gente. o trabalho que a gente fez habilitou a Globo a Impacto enorme. passar isso para todos os brasileiros. Então, essa foi só um insight que eu tive alguns anos atrás, porque eu falava, cara, eu não tenho nada para contar de projeto. Eu falei, não, mas eu tenho um projeto aqui que eu contribuí, e esse projeto contribuiu para a Globo transmitir vários cortes da Copa do Mundo. Foi divertido. Conta, conta um pouquinho, pessoal, o que é DevOps? Explica um pouquinho o conceito de DevOps para o pessoal que nunca ouviu falar disso. Cara, até algum tempo atrás, DevOps era cultura, né? O significado de DevOps era um conjunto de boas práticas, guidances, coisas do tipo, para você criar automações, né, de tudo quanto é tipo de coisa. Depois a gente pode decorrer mais sobre automações, né, quando a gente entrar mais no questão de nuvem. Hoje já se perdeu um pouquinho dessa questão da cultura, quem virou mais a profissão, engenheiro DevOps e fulano DevOps. Mas ainda tem essa coisa da cultura, né? Que a gente sabe que de uma infraestrutura, né? A gente precisa, o DevOps ele ajuda a cuidar da infraestrutura que habilita todo mundo a fazer deploy das suas aplicações e ter as coisas funcionando. Então hoje para mim DevOps ainda tem esse viés da cultura, mas perdeu um pouquinho pela banalização da buzzword, assim como todas as outras buzzwords de TI que são banalizadas com o tempo. Mas é essa cultura de que, tipo, de boas práticas e ferramentas e pessoas, né? Não posso esquecer das pessoas, que isso é mega importante, que habilitam, né? A eu, como uma engenheira de software, né, desenvolvedora de software, a colocar minhas coisas na nuvem, ou on-premise, o que for também, para habilitar meus clientes, as pessoas, né, a utilizarem softwares e todos os sistemas que a gente tem hoje. Certo. E você falou de deploy também, né? Que o pessoal que não entende é o tradicional colocar em produção, né? Você criou uma aplicação e você, ok, o que eu vou fazer com isso aqui? Você quer que alguém use a sua aplicação. Então você, Sim. em geral, você tem um ambiente de teste, você testa a sua aplicação e você, no momento que está pronto, você vai colocar em produção e você usa esse conceito do deploy, né? Como se você estivesse empurrando aquela aplicação para uma máquina, um conjunto de máquinas, ou a nuvem, o que seja, outras pessoas vão poder usar a tua aplicação. E você falou de cloud, você falou rapidamente aqui, a gente conversou um pouco sobre a AWS, Stone também aqui no comecinho do nosso papo. Como é que o cloud apareceu na sua vida? Como é que pintou a AWS na sua vida? Bem, depois que meu estágio na Globo acabou, eu acabei sendo terceirizada, o que não me deixou muito feliz Certo. na época. E foi uma época que acabou todo mundo da minha área a começar a pedir demissão ou mudar de área. Então eu aproveitei o embalo e resolvi sair da Globo para outras oportunidades. Então eu fui para uma empresa, uma startup aqui no Rio,
que na época era de inteligência artificial. E assim, um pouquinho antes de eu sair da Globo, eu tinha começado a mexer com Terraform e a gente estava migrando algumas coisas de on-premise para a nuvem. Então eu tinha aprendido ali um mínimo de Terraform e Beanstalk para poder, né? O Beanstalk é o serviço de containers da AWS tipo o Heroku, mas eu não recomendo utilizar não, tem melhores. O App Runner agora seria uma alternativa boa para se usar, também da AWS. E aí, quando eu fui para essa empresa, a gente estava desenvolvendo um back-end. Era um aplicativo para fazer autenticação facial, né? Então, abriria portas, você poderia botar webhooks na sua casa para abrir porta, catraca, o que você quisesse, né? Que fosse. Então, quando eu cheguei lá, a infraestrutura de desenvolvimento barra produção estava em duas EC2 com Docker Swarm abertas para internet, aquela coisa toda que é um ambiente assim, para sua máquina, ok, para produtivo não faz sentido. Então, muitas coisas que aconteceram comigo vem desse meu incômodo com alguma coisa assim, que tipo, cara, isso não tá certo, tem como fazer melhor. E aí eu vou lá e faço. Eu não vejo porque eu não posso fazer essas coisas. Então, quando eu vi esse ambiente, eu vi que tipo isso não ia escalar, porque a gente já estava começando, a gente começou já numa arquitetura de Certo. microserviços, que hoje com mais maturidade, olha, cara, podia ser um monolito, não precisava daquilo. É... Eu resolvi aprender a AWS. E aí nessa época eu já conhecia o Gomex e o Somatório, que são, né, duas pessoas da comunidade DevOps aqui no Brasil. Então eu comecei a Uhum. conversar com eles para ver o que eu podia construir. Aí eu acho que eu fiz um curso na Udemy sobre o fundamentos de AWS. Então, ali em 2 meses, eu tinha conseguido criar toda uma infraestrutura na nuvem com Terraform. Não tinha deploy automatizado, era na minha máquina, no meu usuário de admin mesmo. Para a gente ter um ambiente de desenvolvimento e um ambiente produtivo, né, com pipeline de deploy, tudo certinho, para o time conseguir utilizar. Então foi nessa que eu comecei a enveredar pelos caminhos de AWS. Porque na época eu lembro assim, eu estava usando algumas coisas do SS, né, que é o orquestrador de container da AWS, que eu achei bug. Assim, teve um bug que foi fechado, assim, eu abri esses bugs em 2020, teve um bug que foi fechado no início desse ano. Para você ver também como é que demora algumas coisas. Com certeza. Então, eu acabei me enveredando mais sobre essa questão da nuvem, sobre gestão de AWS. Então, eu virei a dona da conta da AWS da startup. E aí, eu comecei a conhecer outras pessoas da área, o account manager da AWS e tudo mais. Então, a gente foi evoluindo essa arquitetura das contas. E aí, a gente pode entrar em várias outras veredas aí de AWS. E aí, foi onde eu fui me especializando cada vez mais. Isso já era 2020 ali, né? Durante a pandemia. E aí eu fui estudando cada vez mais e cada vez mais mexendo com infra. O que eu particularmente não gosto muito, porque depois de um tempo fica chato. Muita coisa de operacional dentro de DevOps, né? Seja do Terraform, seja automação de CI, tudo depois de um tempo vira Ctrl+C e Ctrl+V. Então você pode automatizar isso através de ferramentas de templates. E aí fica chato. E eu sou uma pessoa ociosa, então eu não quero ficar cuidando da operação. Tem que ficar vendo log, dashboard, Datadog. Não é um negócio que eu curto pra mim. Mas eu acabei ficando sem escolha, porque meu próximo desafio depois dessa startup foi trabalhar com Kubernetes, que foi outra invenção de moda. Não foi outra invenção de moda, foi trabalho, né? Eu não tive escolha. Que foi mexer com Kubernetes. E que é uma ferramenta que eu criei ranço desde então. Eu não acho que a gente precisa disso tudo para botar as coisas em produção. Metade dos profissionais da área não precisariam existir se não fosse o Kubernetes. Então eu sou sempre do partido do mais simples. Então o ECS me atende, mas tem venda lock-in. Não ligo, cara. É container. Se eu precisar mudar, eu mudo para outro lugar. Eu não preciso de Kubernetes só porque eu não quero usar o ECS. Parou um minutinho aí, vamos explorar um pouco esse tópico interessante aí, porque a gente tá falando de um monte de tecnologias aqui, né? A gente falou de container, né? Antigamente você não tinha container, você criava lá um programinha
e você colocava aquele programinha, instalava na sua máquina, ou instalava a máquina da empresa, ou a máquina do amigo ou da amiga e tudo bem, né? Mas aí esquecia alguma coisa, alguma dependência, alguma coisa que não tinha sido copiada e dava problema na máquina do amigo, ou da amiga, ou da empresa. Ah, não, esqueci um negócio aqui, um arquivo que está aqui na minha máquina. Aí surgiu esse conceito do Docker, do container, né? Que basicamente você empacota, é como fosse um container, aquele container de barco mesmo. Você coloca todas as dependências, as camadas diversas e você leva aquilo para outras máquinas, como você mencionou. Né? Aí você tem o serviço da AWS, que é um serviço de cloud, né? Que o pessoal, como o pessoal fala, cloud é o computador em algum outro lugar, né? Então, mas se você parar para pensar da AWS, o GCP, o Azure, todos eles têm um serviço de compute, né, que oferece CPU, né? Você tem um serviço de storage, algum tipo de bucket, onde você vai colocar seus dados, ou algum serviço de database, seja lá qual for, Cloud SQL, qual for o database que você vai usar, Postgres, o que for. E você também tem um serviço de network, né? Você tem que conectar os diversos pedacinhos do puzzle. E aí, como você falou, pintou a história do Kubernetes, né? Que é tipo, você tem clusters, você tem ambientes grandes pelo mundo afora, e você quer tipo ter um sistema declarativo, né? Que você diz, olha, eu quero que essa aplicação tenha tantos containers ou tantos pods rodando aqui e tal, e se conecta dessa forma para funcionar. E voltando aqui para o AWS um pouco, o que você fala, eu não preciso necessariamente do Kubernetes. Explica para a gente, por exemplo, alguém que não conhece nada de cloud hoje, eu tenho uma aplicação que eu quero produzir, uma aplicação pequena, sei lá, eu fiz um website e eu quero colocar esse website, essa web app, disponível para o pessoal do meu colégio ou o pessoal da minha universidade usar. O que você recomendaria para essas pessoas usarem assim, para colocar essa aplicação na AWS? Lambda ou alguma coisa semelhante? O que você recomendaria? Bem, assim, para quem programa Python já vai ter ouvido esse ditado que às vezes usar Django é usar um canhão para matar uma formiga, né? Então você Certo. pode usar Flask, aí o HTTP, algumas outras coisas. O Kubernetes para mim é a mesma coisa. Veja, eu me incomodo com as coisas como elas são, então eu quero melhorar. E eu Uhum. quero melhorar, e o meu foco é sempre em custo. Então eu quero o Certo. menor custo possível da minha nuvem, né? Para poder gerar mais valor para o negócio. O Kubernetes, para mim, quando eu usei só em 2020, para deixar isso específico, ele tem um overhead operacional muito grande. Você precisa de um time especialista em Kubernetes para cuidar que aquela coisa funcione 100% o tempo inteiro. Então, são os pipelines, são as ferramentas de rollback, são as EC2 por baixo, se você estiver usando na AWS, né, dentro do EKS, ou talvez até usando o Fargate, então assim, vai depender ali do seu custo, para deixar claro. Tanto no Kubernetes quanto no SS na AWS, você tem duas formas de dar poder computacional para esses clusters. Você pode subir a própria máquina virtual da AWS, que é EC2, ou você pode usar o serviço gerenciado da AWS, que é o Fargate, né? Certo. Ambos você paga, né, pelo tempo de uso, mas o Fargate ele é mais caro porque você realmente não tem o trabalho de cuidar da EC2. Só que é mais caro Serverless. quanto? Ele é serverless. Mas mais caro quanto? O profissional que você precisaria estar ali para cuidar daquele cluster de EC2 é mais caro, se a gente pensar no cenário de Uhum. CLT do Brasil, do que o que você vai pagar mais por usar o Fargate. Então, o Kubernetes, para mim, ele tem um overhead operacional muito grande que o SS ele atende. O SS tem escalabilidade, tem monitoração. Assim, eu não passei por cenários de que o SS não me atenderia, né? Pensando no cenário que eu estou usando containers, não indo 100% serverless na Lambda. Então, assim, o Kubernetes para um dev, se você é desenvolvedor back-end, a única coisa para mim que você precisa saber é Docker. Você precisa saber botar sua aplicação em um container, ter um Docker Compose para rodar local com todas as suas dependências, beleza. Para produção, é que se a gente já pensar, cara, o Kubernetes, você já vê a CNCF, você abre lá. Olha quanta coisa você pode pendurar ali dentro. Uhum. Então, se você começa a querer usar aquilo ali, você tem que aprender mais uma penca de coisa, como se back-end não fosse difícil o suficiente. Já não Uhum. tivesse coisa suficiente para você aprender. Certo. Então, o SS para mim, ele é um serviço que eu amo, né? Eu já usei muito. Para mim, ele é o meu go-to service em caso de containers.
Ok, que aí se você vai para um cenário que você tem a grana para manter um time de Kubernetes, para manter os clusters no ar, e esses caras vão fazer o heavy lifting para você, como a gente hoje tem na Stone, né, que a gente tem uma estrutura chamada Caravelas, que é para deploy de containers, que é uma estrutura baseada em Kubernetes. Eu tenho todo um time de não sei quantas dezenas de pessoas que está cuidando daquilo ali, fazendo heavy lifting, criando automações para que eu só precise deployar a aplicação e não me preocupar mais. Uhum. É que eu tive uma experiência que é diferente da grande maioria da galera que é back-end, é que eu me envolvi nas duas coisas. Eu me envolvi em back-end e eu me envolvi em criar infraestrutura do zero. De criar VPC, de criar as redes, subnets, toda uma gestão de conta da AWS, que teoricamente um back-end, que mesmo que comece na nuvem, não tem. Então eu era dona de conta da AWS, eu era dona de ambiente, de usar vários serviços da AWS para criar uma estrutura multi-account e tudo mais, que são boas práticas que a gente tem que seguir. Então, quando assim, como eu acabo analisando essas coisas mais a fundo, eu acabo tendo esse senso crítico que, tipo, eu não quero utilizar isso. E eu tomo ranço da tecnologia, como eu tomei ranço de Kubernetes. Porque, para mim, é um heavy lifting muito grande que não corrobora com o custo operacional que eu tenho de manter aquilo. Certo. Se eu subir meu SS hoje com o Fargate, meu custo operacional é zero. Tipo, meu custo de manter aquilo ali com Fargate, meu custo operacional é zero. Eu não preciso me preocupar. Eu quero deployar as coisas e esquecer que elas existem. Eu não quero o Pgine me alertando, eu não quero nada. Eu quero deployar e esquecer. No momento que, tipo, eu acabo tendo que me preocupar com o cluster de Kubernetes, eu nunca vou esquecer. Porque alguma coisa vai dar errado, alguma coisa tem que atualizar, alguma coisa assim. É por isso que esse lado serverless da AWS, não falando de Lambda em si, mas tipo, desses serviços gerenciados que você vai pagar mais caro, para mim vale muito a pena pagar mais caro, porque eu não vou ter isso, e é que a AWS vende, né? Que você foca no valor do negócio e não ficar cuidando de infra quando você está usando esses serverless. Mas tem Certo. sim, diversos trade-offs que a galera pode entrar em discussão. Eu realmente não tenho entrado em discussões assim para poder ver o que a galera pensa. Mas eu, Laís, penso: se eu posso deixar a AWS cuidar disso e focar em outra coisa, eu não tenho que me preocupar com aquilo, eu vou usar. Então, assim, não vou usar Kubernetes. Assim, eventualmente na Estônia eu vou ter que usar o Caravela, mas eu estou fazendo tudo serverless, então eu não vou precisar do Caravela. Já estou indo mais Certo. para Lambda e tal, para algumas demandas internas. Mas, assim, para assim, de conhecimento, você vai entrar nessa área, você não vai fazer o mesmo caminho que eu trilhei, né? Porque eu sou especialista nas duas coisas, em AWS e em desenvolvimento. Mas, assim, também é aquela coisa, você pode usar a abstração que o Kubernetes te dá, mas no dia que ele der problema, você vai precisar olhar embaixo do capô. Certo. E se você não souber o que está embaixo do capô, aí você vai ter uma noite complicada de on-call. Ô, Laís, conta pra gente como é que é o teu dia a dia na Stone, o que, que você pode compartilhar com a gente que não seja segredo da empresa? Como é que é teu dia a dia? Bem, nos últimos meses eu tenho sido responsável, na verdade, desde que eu entrei, eu sempre fui responsável pela infra, né, que meu time usa, né? A gente usa ferramentas de infraestrutura como código, como o próprio Terraform. Então, no geral, eu que sou responsável de fazer. Eu pego os cards para fazer isso porque eu faço rápido e eu gosto, né? Mas eu sou responsável por desenhar os novos projetos que estão vindo. No meu time, a gente tem muita carga legada que está explodindo aos poucos e a gente quer desligar essas coisas porque precisamos desligar. Então eu tenho vindo nesses últimos meses desenhando alguns projetos para poder a gente pavilhar esse caminho de desligar essas coisas ou substituir por algumas tecnologias mais modernas e melhores. Então eu tenho agido nesse papel de arquiteta de desenhar os projetos, vender isso para produto com prioridade de tech, porque a princípio assim, esses projetos são para melhorar a vida dos desenvolvedores, não do cliente. Sim, claro. E aí você precisa, né, pegar produto pelo pescoço e vem cá, vamos aqui conversar em alinhar isso aqui, porque eu preciso que essa coisa Certo. aconteça, senão vai ficar muito insalubre para a gente continuar trabalhando aqui nesses projetos. Eu sei que eu exagerei um pouquinho nos adjetivos, não necessariamente é assim, mas meu papel tem sido mais esse, de desenhar os projetos, codar alguma parte Perfeito. deles, seja na infraestrutura ou no desenvolvimento,
Além de eu tocar algumas agendas internas, realmente só a semana da computação em Rio das Ostras não foi o suficiente para mim, né? Inclusive a semana da computação ela existe até hoje, então depois que eu Que saí, bacana. eu fiz 2 edições, mas depois que eu saí a semana da computação ela se perdurou, então tive esse legado lá em Rio das Ostras que permanece Sensacional. até hoje, sim. Aham, Os alunos se juntaram e fazem. que E bacana. na Stone eu toco uma agenda interna que é a Guilda Tech, que é uma agenda Uhum, quinzenal, que é para troca de conhecimento. Então, às vezes eu convido algum sim. conhecido de fora, algum amigo de fora, ou o próprio colaborador da Uhum, empresa vem compartilhar alguma coisa. certo. Então, a gente, por exemplo, essa semana teve uma agenda com a MongoDB, e agora na próxima agenda a gente vai ter a agenda com a Daíra Dog. Então, Uhum, eu busco também trazer para a galera que está ali dentro o que está acontecendo por aí, né? Então tem gente de palestrante interno, né, de funcionários que fizeram alguma coisa uhum, legal e querem compartilhar, ou certo. eu convido pessoas de fora também. Ô, Laís, conta um pouquinho para a gente, conta para a nossa audiência aqui, o que é Infrastructure as Code? Explica um pouquinho o que é Infrastructure as Code. Explica o papel do Terraform nessa coisa toda para a gente. Bem, nessa brincadeira, né, de mexer em AWS, você vai inevitavelmente você vai se deparar com não dá para fazer tudo no console, as coisas precisam ser replicáveis. O console que eu falo é a tela da AWS, né? As Uhum, coisas precisam ser replicáveis. E com isso veio esse conceito que a gente tem de infraestrutura como código, Infrastructure as Code, uhum, que é programaticamente você gerenciar e criar recursos na nuvem. Né? O Terraform realmente hoje é a ferramenta mais difundida, apesar das polêmicas envolvendo ele. Né? Tem gente adotando o OpenTofu, então eu não sei como é que isso vai ser para o Terraform, mas tem empresas que estão adotando. Ou outras ferramentas como o próprio AWS CDK ou o Pulumi. Então, quando a gente faz essas questões de. Quando a gente vai gerir as coisas na nuvem, o ideal é que a gente faça isso como infraestrutura, como código, para poder isso ser replicável e isso ser rastreável também. Né? Então, o Terraform é a ferramenta hoje mais difundida do mercado, onde você usa a própria linguagem que a HashiCorp, que é a dona do Terraform, criou, que é o HCL, para escrever a sua infraestrutura de uma forma declarativa, como se a gente estivesse escrevendo um YAML da vida ou um JSON, né? O AWS tem a própria ferramenta dele que tem o CDK, que eu não curto muito, e o CloudFormation, que eu detesto. É um YAML infernal, né? Então o Terraform ele acabou caindo na Irmão graça do Infernal foi ótimo. todo YAML é infernal, né? Então, Pleonasmo. Leonardo, então o Terraform ele acabou caindo mais na graça do povo pela sua facilidade, né, de você conseguir criar os recursos na AWS. É uma ferramenta que eu já uso bastante, já contribui com alguns módulos públicos. Também no YouTube a galera pode achar, tem umas 3 palestras minhas em eventos por aí falando de Terraform. Que é realmente a ferramenta que a gente usa, né? Não, diferente do que eu trabalhei quando na startup em 2020, que eu rodava o Terraform na mão, hoje na Stone a gente tem um pipeline automatizado, né? De deploy de Terraform, onde eu edito o código localmente, jogo para o GitHub e aí no GitHub tem uma automação através do Atlantis, que ele roda para a gente o Terraform lá, depois do processo de review de código nos ambientes que a gente tem, né, nas contas que a gente tem. Então, o Terraform ele habilita você a escalar sua infraestrutura na nuvem de uma forma rastreável, né? Delegando, né? Separando a responsabilidade ali entre contas. Então, você consegue fazer em contas diferentes, vários lugares, sem muito trabalho, né? Sem fazer muito heavy lifting. Então, isso, para mim, não é um resumo do que seria infraestrutura como código. E mal comparando, mas se você pensar na analogia da computação física, né, que você tem um data center, você vai colocando computadores na medida que você coloca, o Terraform usa o cloud, né, e vai colocando, ó, preciso de um computador, cria o um computador, preciso disso, do load balancer, cria o load balancer e conecta esse negócio todo numa VPC, o que seja, e disponibiliza aquilo para a sua aplicação. Ô, Laís, conta pra gente um pouco sobre o que é ser um AWS Yes. Community Builder e o trabalho que você está fazendo também como
como líder do AWS User Group no Rio de Janeiro? Bem, nessa aventura de AWS, né, nos últimos anos, que cada vez mais eu fui me especializando na gestão de AWS, no uso do SS, em 2018, foi 2018, me convidaram para palestrar na AWS Summit em São Paulo. Nessa época, assim, em 2017, 2018, eu já tinha começado a estabelecer uma reputação no mercado como palestrante, então não é à toa que tem esse monte de crachá aqui, muitos são de palestrante, então eu estabeleci uma reputação dentro do TDC, dentro da Campus Party, dentro de outros eventos, e aí a galera já me conhecia e eu sempre, tipo assim, tudo que eu aprendo, eu coloco no meu blog. Como um brain dump pra mim, que eu vou precisar daquilo no futuro, eu lembro do Akita falando disso nos vídeos dele, que tipo, isso aqui é um brain dump do meu cérebro, se um dia precisar eu venho aqui e assisto, é a mesma coisa que eu vejo no meu blog, né? Mas eu não vejo por que não devolver para a comunidade tudo que ela me deu, né? Seja a comunidade do KDE ou posteriormente a comunidade da AWS. Com esse convite para palestrar no Summit em 2018, eu descobri o programa do AWS Community Builders. Porque normalmente esse palco do Summit ele é só para quem é AWS Hero ou Community Builder palestrar, porque internamente você submete palestra, existe uma avaliação e aí você pode ser selecionado ou não. Mas pela questão de representatividade me convidaram e aí falaram, por que você não se torna Community Builder? O que é isso? O que é de comer? O que é? Então na época as inscrições para o Community Builder estavam abertas, então eu me candidatei. E passei, e hoje eu estou no terceiro ano, né? Todo ano tem uma renovação. O que é o AWS Community Builder? É um programa da AWS para incentivar você a aprender a AWS e a compartilhar conhecimento para a AWS. É difundir mais realmente o conhecimento de nuvem. Só que não necessariamente você precisa ser especialista em AWS para poder ser um Community Builder. O processo de seleção hoje ele é anual. Sim, ele é anual. Antigamente tinha 2, 3 vezes ao ano, mas como escalou muito, né? Hoje somos mais de 2.300 builders ao redor do mundo. O time da AWS que cuida disso não teve escalabilidade para poder fazer mais vezes ao ano. Então, o programa, você submete para a AWS o teu perfil com um link de 2 conteúdos que você produziu sobre a AWS. Seja um artigo, seja um vídeo, alguma coisa você precisava ter produzido sobre a AWS para poder ser avaliado para entrar no programa. Então, eu tive a aprovação nesse programa por causa de alguns conteúdos de container que eu já tinha na época. E dentro do programa, você recebe $500 em crédito para usar na nuvem. 1 ano da licença do Cloud Academy, que não chama mais Cloud Academy, acho que é QA agora. Que não sei se é só QA ou se tem um nome por baixo. Você ganha um kit de boas-vindas e você assina um NDA, um NDA, do Not Resuscitate, lembrando de House. E você assina um NDA, porque você começa a ter acesso a informações confidenciais da AWS, que você tem esse acesso a serviços que ainda vão ser lançados, coisas assim para você contribuir com a sua opinião. E acesso ao Slack, né? Com todos os AWS Heroes, vários funcionários da AWS, para poder você trocar conhecimento. Então, a ideia é que ali dentro você consiga crescer e reforçar a tua fundação de conhecimento de AWS e crescendo nesse programa, né? Tem outras coisas que divulgar e tudo mais. Então, você tem várias oportunidades ali dentro, né? Que você pode explorar dependendo do que você quer. Eu, particularmente, acho a régua de entrada muito baixa. Mas aí o que eles fazem, né? Quando você vai renovar para o segundo ano, o teu conteúdo não pode ser mais básico. Então, de acordo com que você vai renovando os anos, o teu conteúdo precisa aumentar a dificuldade. A dificuldade não, ser mais avançado, para mostrar que você está evoluindo com este programa. Então, eu entrei agora no terceiro ano. Ainda ganho um voucher de certificação também. Uma voucher por cada ano. O que facilita muito, né? Porque é $150 uma das provas. Então, assim, pra gente brasileiro, isso aí já tá 600, R$700, porque o dólar tá quase 6, né? Então, é um programa que dá pra você explorar muito, mas eu sinto ainda um pouquinho de falta de estrutura nele e, tipo, de uma orientação. Tipo,
Ok, eu tenho que produzir mais conteúdo, Uhum. mas que caminho que eu posso seguir aqui dentro? Porque os community builders eles também são classificados em algumas coisas. Então, eu sou community builder de container, aí tem community Uhum. builder de data, tem Certo. community builder de banco. Então, assim, acho que falta talvez um direcionamento do programa do que, tipo, me ajuda só mais um pouquinho aqui para ver o que eu posso extrair daqui, porque às vezes Uhum. eu posso chegar aqui Uhum. perdido e se eu não sei o que eu quero da minha carreira, Certo. falta uma orientaçãozinha, sabe? Uhum. É, mas o que oportunidades que eu tive ali dentro? Teve eu participei de um programa piloto para formação de palestrantes. Uhum. Apesar de eu já palestrar por muitos anos, você fazer isso em inglês, né, foi realmente uma grande diferença para mim, Olha que legal. que me levou a fazer uma palestra no Reinvent ano passado. A palestra que eu fiz Sensacional. nesse programinha, né, nesse projeto, nesse programa piloto, fez com que eu falei, vou mandar essa palestra para Las Vegas e ver o que acontece. Eu tirei meu visto, que é tipo, eu só vou mandar essas Uhum. coisas se eu já tiver meu visto. Eu tirei meu visto e eu Claro. falei, vou mandar. O não eu já tenho, mas eu Uhum. achava que eu não ia passar, não. Acabei passando. E aí eu fui para Las Vegas ano Legal. passado pro Reinvent. Para quem não sabe, o Reinvent, ele é é o maior evento da AWS no mundo. Ele é o maior evento de tech no mundo. E acontece sempre depois da Black Friday no fim do ano, encerrando todos os eventos do ano. Que a gente tem, né? O AWS Summit, que são os eventos Uhum. nacionais, e o Reinvent, que é o evento internacional. Então, dentro ali do Community Builder, você tem esse papel de evangelizar a AWS para os seus coleguinhas, para as pessoas Uhum. usarem, conhecerem mais, né, da plataforma para a galera utilizar. Outra coisa que a AWS faz para fomentar a comunidade são os AWS User Groups. Então, o User Uhum. Group, ele não tem assim, esse processo seletivo para você entrar, para você Uhum. ser líder. Basta assim, vou começar a organizar meetups da AWS aqui. Aí você entra em contato com os evangelistas Latam, né, da AWS, e aí você ganha ali os acessos ao meetup.com e algumas ferramentas para você começar a organizar esses meetups na sua Certo. região. Então, no Brasil, a gente tem diversos user groups. Tem o do Rio, tem o de São Paulo, tem o de Campinas, deve ter algum em Minas, perdido. Esses são os que me vem na cabeça agora. E aí a gente ressuscitou o do User Group Rio desse ano. Assim, o pessoal pegou muito no meu pé e eu, gente, eu tô cheia de coisa, eu não quero assumir essa responsabilidade agora, mas acabei aceitando depois que minha vida deu uma Legal. acalmada, porque quem era o líder daqui do Rio era o Felipe Barreto, da ICOR, e ele acabou tendo que mudar São Paulo, ele acabou tendo que mudar para São Paulo e aqui no Rio ficou sem ninguém. Então, hoje tem eu e mais dois colegas aqui no Rio, que a gente pegou Uhum. o Meetup para poder ressuscitar e voltar ele aos poucos. Cara. A gente já fez 2 edições presenciais e uma online. A gente deve abortar online porque realmente não tem quórum. Então devemos fazer presencial, mas com uma janelinha de tempo mais longa, entre 45 e 50 dias, porque aqui no Rio a gente já tem vários outros meetups. Tem meetup de Docker, meetup de Terraform, meetup da CNCF, Caramba. meetup de Grafana. Uhum. Então, assim, botar um atrás do outro, tipo assim, a gente sabe que a agenda da pessoa já é difícil. Então, Porque não botar vários falta, assim, não falta coisa para fazer. porque não falta coisa para fazer. Então a gente está ressuscitando o do Rio agora, que também é isso. É uma forma da gente fomentar para a comunidade conhecimento de AWS. Uhum. Aí os líderes, né, as pessoas que se tornam user group leaders, também ganham algumas benesses da AWS. Uhum. Não tantas quanto o community builder, mas ainda ganham algumas. Para poder, né, fazer com que esses eventos aconteçam aí, a frequência e tudo mais, onde vai ser, Uhum. depende aí de quem está pegando para organizar. E tem ainda uma última parte, que é o AWS User, é a AWS Hero, que é Uhum. o topo que você pode chegar em contribuição de comunidade da AWS, que você vai por Certo. indicação, tipo, não tem submissão nada, você tem que ser indicado por funcionários da AWS para ser AWS Hero, Certo. Uhum. que é tudo que o Community Builder faz, mais um pouco. Então, o Hero precisa fazer mais coisas para poder manter esse status, e um título de Hero, se não me engano, vale 2 anos. E a benesse que esse cara ganha é ir para Vegas todo ano de graça. Sensacional. Uma benesse boa, né? É uma benesse muito boa. Você só Laís, precisa entrar no sistema, reservar a passagem, o hotel já está pago, você só precisa entrar no avião e ir. horrível. Ô, Laís, você comentou aqui tanta.
tanta tecnologia bacana, tanta coisa que você tem acesso, tanta coisa que você está ajudando a comunidade, o pessoal que está indo à frente, tanto compartilhamento de informação. Tem alguma coisa da área de tecnologia com a qual você não trabalha hoje que você gostaria de, quem sabe, um dia trabalhar? Cara, hoje eu gostaria de conseguir trabalhar com construção de sistemas mais robustos, né? Sistemas que são expostos a milhares de usuários para pegar uma Certo. experiência que os meus projetos pequenos não me deram. Então, assim, Uhum. eu quero ter, talvez me preocupar com banco de dados, com inserções, eu quero me preocupar com a performance, coisa que os projetos que eu tenho hoje não têm. E isso é Uhum. muito exigido pelo mercado, por exemplo, em processos seletivos e outras coisas, e eu não tenho essa experiência, né? Apesar de já ser senior engineer, algumas dessas constraints eu consigo assumir, eu consigo ter essas premissas que, eu talvez precise disso, mas se eu não passar por esses cenários, eu não vou criar essa casca, essa Certo. experiência, né? Então, hoje, a minha busca, eu estou vendo isso internamente na Estônia, de conseguir trabalhar com Uhum. sistemas, né, que tenham mais usuários, sistemas de borda da companhia, Legal, para poder legal. realmente eu me preocupar com isso e pegar essas experiências, Uhum. entendeu? Entendi. E olhando para o passado aqui, essa experiência toda que você compartilhou comigo aqui nesse 1 hora e um pouco que a gente está conversando aqui, tem alguma coisa que você, tem alguma coisa que você teria feito diferente, ou que você não teria feito? Talvez não tenha entrado naquele ônibus com o Tomás, não? Cara, essa pergunta, e se, acho que eu tenho um pouco de arrependimento por não ter terminado ciência da computação, de não ter tido a disciplina para fazer as matemáticas, né? Em Rio das Ostras, a gente formava assim de 1 a 3 alunos por ano e entravam 80, né? Caramba. 40 em cada semestre. Mas houve uma mudança de mindset dos meus calouros que eles mudaram o trote, né? Porque o trote era aquele trote mais abusivo. Vira Uhum. 51, vira não sei o quê. Eles mudaram o trote, né, para ser algo mais humano e decente. E falaram: olha, as matemáticas são difíceis, você precisa estudar, você não pode esperar o professor rodar e não sei o Uhum. quê. Começaram a orientar as pessoas. Começaram a orientar todo mundo, o que culminou em ano passado 30 alunos se formarem. Sensacional. Sensacional. Então, assim, não é que tipo, se eu pensar, e se eu tivesse feito algo diferente, houve um áudio do Clóvis de Barros outro dia. Não adianta você pensar no e se, porque as possibilidades são infinitas, a única coisa que você pode fazer com isso é se torturar, né? Então, assim, eu sofri muito, tive meus transtornos depressivos, meus transtornos de ansiedade, mas Uhum. eu consegui me formar, eu consegui chegar muito longe. É, Então, assim, eu não acho que eu me arrependo um pouquinho da computação, porque, pô, talvez desse se eu tivesse tido um mindset diferente, mas, tipo, agora, 10 anos depois que eu tenho esse mindset. Na época eu não tinha, então não adianta. Então, acho que eu não Uhum. teria feito nada diferente, não, porque senão não seria o que eu sou hoje. Sei como é que é. Às vezes você muda, aquele efeito borboleta, né? Você muda alguma coisa lá atrás, aquilo vai ter um impacto no futuro que você nunca sabe como é que teria sido. Mas é sempre interessante ver essa análise do passado também, das coisas que levaram você a ser o que você é hoje. Né? Isso é muito, muito legal. E como é que está sendo aprender a tocar piano? O Marcelo pegou essa porque eu coloquei na minha bio para ele que eu tô aprendendo a tocar piano. Eu comecei ano passado e uma das conclusões que eu cheguei é que eventualmente todo desenvolvedor vai desenvolver uma habilidade manual fora do computador. Ou seja, virar sommelier de café, que aí compra a maquininha, a Aeropress, aquela coisa toda. Inclusive, eu era uma das poucas pessoas de TI que não gostava de café. Eu consegui sobreviver muitos anos na área sem café. Só que aí eu Uma das, tomava Todd no café da manhã. Aí eu falei, vou começar a tomar um Nescafé, alguma coisa do tipo, para poder parar de tomar Todd. Mas aí hoje eu tomo um café com leite, mas eu ainda não virei gourmetizadora de café. Eu não acho que vai virar, porque eu sempre prefiro café com leite. É, mas então, ou você vai virar sommelier de café, ou você vai virar marceneiro, como o Magno deve ter comentado talvez, sim, ou um instrumento musical, né? certo. Então, eu sempre gostei muito de música clássica. Eu falei, por exemplo, do Festival de Jazz e Blues Rio das Ostras, então tem muita música instrumental. E ano passado, no Festival de Jazz, é, eu vi um pianista muito bom,
Na verdade, assim, eu já tinha tentado fazer aula de piano, mas não consegui marcar, não consegui professor, nada, acabei deixando pra lá. Aí eu fui pro festival, vi um pianista muito bom. Eu vi 4 shows dele, porque os shows rodam, né, entre os palcos. Foram 3. Foram 3. 2 shows lá e um show dele que ele acabou vindo fazer em Niterói. Eu falei, vou tentar de novo. Como eu não tinha conseguido a aula de piano, eu marquei a aula de teclado, porque eu achei que era professor diferente. Quando eu cheguei lá era o mesmo professor. Eu falei, então vamos pro piano, professor. E aí eu comecei nisso, porque realmente eu gostava muito de música, gosto muito de música instrumental. E eu tive um amigo que tocava piano pra mim. Não, eu tocava piano, eu assistia e ficava babando de como aquilo era lindo. Como a Que gente legal. acabou indo para caminhos separados, eu fiquei sem isso. Eu falei, ou eu deixo esse sentimento fortalecer, ou eu faço algo a respeito. Para fazer algo a respeito, foi fazer a aula de piano, da qual eu comecei, deve estar fazendo prova agora 1 ano, que eu estou fazendo aula no conservatório daqui de Niterói. Nesse ano eu acabei comprando meu próprio piano, Sensacional. usando o bônus para alguma coisa útil para minha cultura pessoal. E foi onde eu Certo. comecei a evoluir mais, né? Porque eu só estava conseguindo fazer aula no conservatório uma vez por semana, e não conseguindo praticar algumas vezes só. Então, depois que eu comprei meu piano, eu evolui bem mais. E assim, é uma tarefa. Foi algo que eu comecei, porque acho que a gente de tech gosta muito de quebra-cabeça, de manter a mente ocupada, de ser desafiado. O meu trabalho não estava me desafiando tanto. Eu precisava Uhum. botar a cabeça para funcionar para alguma coisa. E o piano acabou Certo. sendo o alvo Uhum. desse tempo ocioso. Então tem sido bem legal, assim, de ver a minha evolução. Tem hora que eu tava travando com algumas músicas, aí eu ficava com raiva, queria largar. Então você tem que ter aquela Uhum. persistência de que, tipo, não, isso vai passar, você vai praticar e tudo mais. Então agora o meu professor tá arrancando o meu couro, porque ele falou que eu tenho talento e não sei o que, e tem que pegar no meu pé. Aí eu, professor, eu não tô Legal. conseguindo dormir, tá difícil trabalhar, tô cansada, que as últimas semanas realmente foram um pouco complicadas. Legal. Então eu falo com o professor, calma aí, dá um desconto. Agora no início de julho a gente entra de férias, mas antes de entrar de férias eu vou fazer a minha apresentação no recital interno Ó, que do bacana. conservatório. Vou Bacana. tocar 2 músicas. Porque o recital do meio do ano eu não participei do ano passado, porque eu entrei já em cima. E o recital do fim do É. ano eu fugi, porque eu entrei numa viagem atrás da outra. Eu falei, não tem como eu treinar música pro recital para dezembro. Eu acabei Claro. trancando o curso por 2 meses, Uhum. e retomei em janeiro. Então, aí o professor falou, agora no recital desse ano você não vai fugir. Então eu Certo. não fugirei. Tem até que Uhum. praticar um pouquinho ali as músicas, né, para poder ficar tudo na ponta do dedo. Mas tem sido uma experiência interessante e é aquilo, né? A gente tem vários fatores que podem proteger a gente, por exemplo, do Alzheimer. Saber o segundo Uhum. idioma, como a gente da área de tech acaba aprendendo o inglês, né? Ou o Sim. espanhol, é um fator preventivo, né? Diminui até 50% a chance. E se você aprender um instrumento musical, não lembro qual é a porcentagem agora, se era mais uns 30%. Então, quando Uhum. você vai para umas tarefas dessa que exigem esse tipo de cognição, você se previne de algumas doenças mentais, Certo. né, Uhum. degenerativas que podemos vir a desenvolver, mas são fatores protetivos, né? Você saber um segundo idioma, você aprender o instrumento. E tem Uhum. sido divertido, assim, quando eu começo a tocar uma música, algumas músicas, assim, que são bonitas, fico, caraca, eu tô tocando isso mesmo. É muito legal, né? Sim. E, Laís, você tem recomendação de livro, ou música, ou jogos, ou filme, ou qualquer outra coisa que você goste? Cara, eu vou indicar uma plataforma que é o Reservatório de Dopamina. Hum. O RD ele foi fundado pelo Wesley há 2 anos atrás Hum. e mostra assim, o quanto você ter um esforço direcionado pode realmente mudar a sua vida. Que o Wesley ele estava estudando psicologia numa universidade particular, no interior do Rio Grande do Sul. E aí, do nada, ele resolveu mudar a vida dele, que tipo, não, vou levar isso a sério, eu vou estudar, vou parar de encher a cara, vou parar de fumar. E aí, ele começou a ver o que o estudo estava trazendo
benefícios para ele e eventualmente ele fundou o RD, que é Legal. para ser uma caixinha de ferramentas para a vida. Então o Wesley ele estuda muito, ele vai ler mais Uhum. papers que eu e você juntos, Uhum. e ele traduz esses papers, né? Ele traduz a ciência para Legal. ferramentas, para práticas no seu dia a dia. Então o RD cresceu, hoje somos 180 mil alunos na plataforma. Eu entrei quando ainda Caramba. tinha 20 mil alunos na plataforma. Uhum. Tem aula sobre várias coisas lá dentro, inclusive lançaram módulo de inglês, tem módulo de empreendedorismo, tem aula de Uhum. marketing, tem, tem aula de nutrição, tem aula sobre como começar a correr. Então, assim, o RD é essa coisa, essa caixinha para te dar ferramentas para a vida, porque às vezes a gente vai crescendo assim Certo. e você não tem muita orientação, se a sua família não Uhum. for meio culta e estudada, entre aspas, não tem como te dar aquelas ferramentas para viver, Tá. né? E aí você vai para o mercado de trabalho, porque, por exemplo, na escola a gente é ensinando a competir pelo A, pelo 10, e aí aquela coisa do Uhum. fundão contra a galera nerd na frente. Eu era nerd da frente, sofri muito bullying. E você chega no mercado de trabalho, você tem que colaborar com as pessoas. É. Como que você vai Você. colaborar se você foi ensinado a competir, né? Exatamente. Então, o R dele é essa caixinha de ferramentas. Então, a gente fala muito sobre questão de saúde mental, já falou sobre o uso de drogas, o uso de álcool, quais são os malefícios para Bacana. isso. E realmente muita gente mudou a vida ali por participar do RD, porque tipo, é uma orientação para a vida, né? Que bacana. Então, o RD é uma caixinha de ferramentas, né? Para você adotar ali o que serve para você e o que não serve você Uhum. joga fora. Então, assim, eu indico o RD sempre que eu tenho uma possibilidade, porque além disso, é uma comunidade que é espalhada pelo Brasil inteiro e já no mundo, porque são 180 mil Uhum. cabeças ali dentro. Sim, sim. Então, assim, se você quer essas orientações, se você tá meio perdido, não é um tratamento psicológico, obviamente, mas se Claro, você não claro. tem aquilo, o preço que como o Wesley gosta de falar, é um pack de cerveja por mês, é R$ 40 a mensalidade. Eu Certo. entrei quando era R$ 20 a mensalidade e meu preço não ajustou, então é por isso que eu não saio, porque eu pago R$ 200 por Bacana. ano. Mas é uma plataforma assim que tem muita coisa boa para poder te dar uma orientação para a vida, Bacana. de Bacana. assumir a responsabilidade de como assim, de você conseguir aumentar a sua autoconsciência e se tornar uma Uhum. pessoa melhor para você e para sua família. Então eu indicaria o RD e lá a partir de lá de dentro tem várias outras indicações. Uhum. Acho Quando que é você tiver um segundo, me manda o link para eu botar nas notas do vídeo. sim. É reservatóriodopamina.com.br. Né? Perfeito. Aí tem o Instagram também, que é reservatório de dopamina. Uhum. E realmente, assim, tem crescido muito e muita gente, tipo, tem deixado de beber, deixado de Uhum. fumar, tudo usando as Bom. ferramentas, né, que o Wesley dá ali na plataforma. Então, assim, se você souber aproveitar, porque também não adianta só você pagar e esperar que você vai cair no seu colo, né? Uhum. Então, existe um Uhum. negócio chamado esforço, Claro. Claro. dedicação, que a galera esqueceu hoje em dia, Uhum. que aí eu posso falar, vou deixar um livro realmente, vou indicar o Maestria, do Robert Greene, como você Uhum. pode se tornar um mestre na sua área. E uma das coisas que ele fala realmente no início do livro é sobre esforço, e eu acho que às vezes falta um esforço, não vou dizer dessa geração, mas das pessoas que acham que é tudo Uhum. tipo, isso é take for granted, é meu Uhum. direito, quando na verdade não é. Então o Exato. RD tá ali, o RD vai te dar as ferramentas e para você mudar a sua vida, você vai ter que sentar o rabo na cadeira e estudar para fazer isso, entendeu? É toda verdade. Sem esforço, eu acho que é meio complicado a coisa ir à frente, né? E, Laís, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito no nosso papo aqui? A gente falou, Cara, foi coisa. a gente falou bastante coisa. Cara, assim, acho que eu teria mais uma palavra final, do tipo, algo que eu tenho ficado nos dilemas ultimamente, eu tenho trabalhado na terapia, muito se fala, né? Tipo, tenha um objetivo, crie um plano, mire e atinja aquilo. Eu cheguei até aqui sem planejamento nenhum, Uhum. né? Mas tem uma coisa, um ditado que a galera fala, né? Que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Eu não sei Exatamente. se eu me preparei, mas eu encontrei a Uhum. sorte, até como você delineou, né, do método Uhum. Você Mais com a Globo e do que eu fui fazendo depois, né?
que ali já em 2018 eu já consegui, por exemplo, voar mais sozinha, sem tanta ajuda do Tomás, por exemplo. Mas a questão é assim, mas o que você vai mirar se você não faz ideia de qual? Tipo assim, são milhares de possibilidades, quanto mais possibilidades, mais perdido você fica. E sem pessoas para você se inspirar, você continua ficando mais perdido ainda. Então, sem não se torture por não saber o que você quer. Eu tô numa fase assim que eu não sei muito bem o que eu quero. Eu gosto das coisas que eu faço, mas não tenho tirado mais tanta satisfação delas. Então, o piano foi uma alternativa, mas não é uma coisa que vai matar todos os outros problemas. Mas assim, busque pessoas que te inspiram, busque esse networking de pessoas que vão te levar mais longe. Porque realmente eu tive a oportunidade esse ano de palestrar na Brasil JS e eu mudei, tipo assim, 70% dos meus slides de um dia para o outro da minha apresentação por causa do que eu vi no primeiro dia do evento. Né? As palestras Certo. estão no YouTube da Brasil JS também. Eu mudei minha palestra toda pelas inspirações que eu tive ali e eu não tinha isso há anos, né? Então, assim, busque estar nesses ambientes que te inspiram e que te puxam para ser uma pessoa melhor. Porque vai chegar um momento que você vai chegar num platô e não vai haver o que você faça, você não vai conseguir ir mais longe. E esses ambientes vão gerando ideias também, né? Como? Gerar ideia, sim. E o RD é um negócio que defende essa questão do ambiente, né? De você estar no ambiente para onde você quer ir. Né? Porque se você está no ambiente que todos fumam, você eventualmente vai acabar fumando. Se você está no ambiente que todos estudam, eventualmente você vai estudar também. Exato. Então, sim, use a minha história como uma inspiração para a tua vida. Perfeito. Eu cheguei até aqui, pode ser por sorte, pode ser por esforço. Eu não tenho régua para poder medir isso. Mas, assim, tem as suas réguas também, né? Tente descobrir as suas réguas. Não vai se comparar com outra pessoa, porque realmente nós viemos caminhos diferentes e tudo mais. Mas tem a sua régua, pelo menos assim, você medir, tipo, se tá tendo algum nível de sucesso para você mesmo ou não, se é esse o caminho que você quer ir. Porque realmente é difícil. A vida, no geral, né? Não é fácil. Carreira também é outra coisa muito mais complicada, de carreira, reputação e tudo mais. Mas é isso, tipo, busquem pessoas que te inspiram, né? E que te ajudem a chegar mais longe, como o Tomás me ajudou, como pessoas que me inspiram, como a Yara Singer do TDC, para você, tipo, ser alguém melhor, né? Realmente te pergunta, não, acho que a gente cobriu bastante coisa da minha história. É sempre bom falar sobre isso, porque eu crio perspectivas diferentes. Essa, por exemplo, do projeto da Globo, foi milhões. Eu tive num outro podcast que eu participei também. Mas que de pergunta realmente não tem nada, foi só essa mensagem final mesmo. Se você me permite acrescentar, Laís, eu acho que uma coisa que é bastante evidente em você, você fala sorte e tal, eu acho que o mais evidente em você é a persistência. As coisas aparecem na sua vida, mas você abraça aquela oportunidade que apareceu e você cai em cima daquilo. Eu acho que é bastante importante para as pessoas em geral persistir. Né? Você pode não ter objetivo de nada, mas eu acho que você passou aquela oportunidade na sua frente, você tem que abraçar aquela oportunidade e ver onde é que aquela oportunidade te leva, persistir, seja o que for. E você analisa também, você fez isso várias vezes aqui na tua trajetória, você avaliou, você pensou, esse negócio não está funcionando, eu gostei dessa ideia aqui. Deixa eu criar aqui esse evento na universidade aqui que vai ajudar não só a mim, mas outras pessoas na comunidade. Isso tudo acaba retornando no seu favor. Não, você já tem, né? Exatamente. Então, e teve coisa que eu fiz, tipo, eu vou jogar verde aqui. Se eu colher maduro, beleza. Se eu não colher, beleza também. Então teve muita terapia envolvida para chegar nesse ponto, porque, tipo, não é fácil. E O nos últimos esforço é anos grande. também muito estoicismo também, né? De ver o que tá fora do meu controle. Mas assim, eu fui fazendo essas coisas, eu fui abraçando elas, às vezes, sem boa parte delas, sem muita consciência, né? Só depois que eu fui colhendo os louros e tomando a consciência disso. Mas, cara, se der a oportunidade, tipo, o Wesley mesmo também fala dentro da plataforma do RD, e outros professores lá também, que, tipo, se você tem a oportunidade de se expor, você vai. Eu tenho medo de falar em público. Vai dar teu jeito de dar uma palestra. Mas eu não sei o quê. Se você ficar
tem, tem coisas assim que a gente pode entrar depois um pouquinho em neurociência, talvez em outra oportunidade pra gente não estender muito aqui. Quanto mais você evita um comportamento, mais você vai pavimentando essa estrada no seu cérebro. Com certeza. Então, você desfazer esse hábito exige um esforço muito grande. Esforço Ainda grande. mais assim, quando a gente passa aqui passa dos 25, que é quando o cérebro termina de se formar, a neuroplasticidade do seu cérebro, que é o que permite você aprender coisas novas, ela vai se reduzindo. Ela não zera, mas ela vai se reduzindo. Por isso que a partir de uma certa idade, isso para mim ainda é fácil aprender piano por volta dos 30, mas para você já não é por causa do tempo que já passou. Vai existir um esforço Exatamente. muito maior para aprender aquilo. Uhum. Então, você precisa se expor, você precisa arriscar. Uhum. Porque a gente também tem essa coisa que a gente foi criada, tipo, se você errar, fudeu. Não, cara. É, Se você errar, você é, errou. Se você for maduro o é. suficiente, você aprende uma E lição com vai, isso e vai aprimorando. e vai É, aprimorando, exatamente. verdade. Laís, prazer enorme falar contigo. Eu acho que a gente podia falar aqui por umas 5 semanas seguidas, sem problema algum. Tinha assunto pra gente conversar. Muito obrigado por tirar um tempo do teu sábado aí no Brasil. Agora já são o quê? 5h25. Não, perdão. São 3 horas, 3h10. 3h12 da tarde, né? Isso. Então, um prazer enorme, um prazer total aqui. E muito obrigado aqui Muito pelo teu obrigado. tempo. Fica um pouquinho comigo aqui. Eu vou parar de gravar. A Uhum. gente conversa aqui um pouquinho, mas deixa eu parar de gravar Beleza. aqui.